Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, nós estamos falando sobre fé que agrada a Deus. Muito bem, amados, hoje eu quero falar sobre aliança de Deus feito a Abrão. Convido vocês a ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 15, amados. Eu estou pulando para capítulo 14. Uma outra hora estarei falando sobre o capítulo 14. O capítulo 14 fala sobre Abrão ter vencido uma guerra com 318 homens, nascido na sua própria casa. Agora, eu estou pulando o capítulo 14 para falar sobre o capítulo 15. Quero falar para os irmãos também que vocês podem acompanhar a mensagem do presbítero Gregório através da rádio El Shaddai Vida, transmitido pelo nosso irmão pastor Roberto Rodrigues. Que Deus abençoe este varão, servo do Senhor. Que Deus abençoe todos os irmãos que acompanham a programação da rádio El Shaddai Vida. Também vocês podem acompanhar a mensagem do presbítero Gregório através da página do Facebook, dos semeadores da palavra, e nos grupos de WhatsApp e também no YouTube. Que Deus abençoe, amados irmãos, a cada um de vocês abundantemente. Capítulo 15 de Gênesis, nós vamos ler do versículo 1 até o 12 e depois vamos ler o 17 e 18. Está escrito assim: passando este acontecimento, o Senhor falou a Abrão. De que acontecimento que Moisés narra aqui? Sobre a batalha que Abrão venceu no capítulo 14. Também o encontro de Abrão com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Muito bem, passando este acontecimento, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão. Aqui deixa bem claro que Deus está falando a Abrão por intermédio de uma visão. Eu sempre gosto de falar para os irmãos isso, que nos capítulos anteriores nós não sabíamos de que maneira Deus estava falando com Abrão. Mas agora, no capítulo 15, Moisés explica que Deus fala com Abrão por intermédio de uma visão. Deus diz para Abrão: não tema, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Saber que Deus é o nosso escudo, isso nos faz ficarmos muito seguros de que Deus estará nos amparando e de que nada de mal poderá acontecer conosco. Versículo 2 diz: contudo, Abrão declarou o Todo-Poderoso Senhor: meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasceno é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e ordenou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para
dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse desta terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. E trouxe Abrão todos esses animais e cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abrão enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que viram sobre ele trevas densa e assustadora. Versículo 17 diz: com a chegada da noite veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Muito bem, amados, diletos irmãos, antes de eu comentar, eu gostaria de dizer que Abrão veio uma visão, um braseiro e uma tocha de fogo passando no sacrifício ofertado a Deus. Nós vemos aqui que o próprio Espírito de Deus, que é a tocha de Deus, passando no sacrifício de Deus, no sacrifício que Abrão faz a Deus. Vamos tentar entender, amado, a mensagem de hoje. Vamos tentar compreender esta mensagem da seguinte maneira, amados. Nós vemos aqui que logo após a separação de Ló, quando Ló abandona Abrão, Ló segue para as campinas do Jordão, e Abrão foi habitar na terra de Canaã. Logo o Senhor lhe aparece e diz para ele: ergue teus olhos desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, e a tua descendência eu dou esta terra para sempre. E levante e percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Gênesis 13, versículo 14 até o versículo 17. Muito bem, amado. Sob as ordens do próprio Senhor, Abrão agora tinha de olhar para o norte e para o sul, e para o oriente e ocidente. Mas sua visão não estava amparada simplesmente numa visão física, mas estava apoiada na visão da fé, na visão espiritual. Observando a palavra de Deus, Abrão mudou a sua tenda e foi habitar nos carvalhos de Mamré, junto a Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor Deus e invocou o nome do Senhor. Gênesis 13, versículo 18. A palavra que aqui nós vemos, a palavra que fala sobre o carvalho de Mamré significa riqueza, e a palavra Hebrom, ele significa comunhão. Então, Abrão ele foi habitar em um lugar onde ele seria rico e teria comunhão com Deus. Os carvalhais de Mamré junto a Hebrom representa jardim do Éden ou jardim de Deus, pois é o lugar de riqueza e da comunhão com Deus.
Tão importante era este lugar que Abraão construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu sacrifício a Deus. Além disso, preparou ali a própria sepultura da sua esposa e também a sua própria sepultura. Ouvindo Abrão que seu sobrinho Ló fora levado cativo, no capítulo 14, amado, com suas famílias e bens, imediatamente reuniu 318 homens, dos quais eram capazes de lutar, homens nascidos em sua própria casa, ou seja, debaixo da promessa que Deus havia feito para ele. E Abrão perseguiu os reis aliados que havia invadido Sodoma, a cidade de Sodoma, e levado seu sobrinho cativo. E salvou a seu sobrinho Ló e toda a sua família. Recuperou os bens e ainda libertou os 5 reis que estavam prisioneiros na mão do inimigo. É bom lembrar, amado, que os homens com quem Abrão contou simboliza os nascidos. Quando diz nascido sobre a sua casa, simboliza os nascidos da água e do Espírito, aquelas pessoas nascidas de novo. Somente este tem o poder e a autoridade para vencer e conquistar. Somente quem é nascido pela água e pelo Espírito tem o poder de ser vencedor, de ser um conquistador. Um nascido da água e do Espírito vale por todos nascido da carne. Após tamanha façanha, Abrão, ele chega e é recebido por Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão fez algo que muitas pessoas hoje, eles usam isto que Abrão fez para pregar o dízimo. Abrão dizimou a Melquisedeque, mas bem no futuro estarei falando sobre isso. Agora, nós vemos que Abrão tem uma visão no capítulo 15, que Deus aparece para Abrão em uma visão e diz para ele: não tema, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será grande. Quem nasce do Espírito, amado, ele crê que pode vencer. Quem nasce do Espírito, ele pode ser um vencedor. Nós vemos também que Deus aqui já vem tratando Abrão não mais como Abrão, mas como Abraão. Posso ouvir Deus falando através da própria mensagem aqui, face a face com Abrão. Deus falando para Abrão: não tema, não temas. Eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. É confortante, amados. É muito confortante saber que o próprio Deus está falando que Ele é o nosso escudo. Que Ele é o escudo para Abrão. Naquele momento, talvez Abrão estivesse pensando que o seu inimigo pudesse se unir para retalhar, para levantar contra ele. E pela primeira vez, desde o dia da sua chamada,
Abrão ousou dirigir ao Senhor em tom de reclamação. Até aqui ele ouvia Deus falar, mas diante do aperto da alma, Abrão desabafou: Senhor Deus, quem me haveras de dar, se contínuo o seu filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Eu não tenho herdeiro, Senhor, e o meu herdeiro será um nascido na minha própria casa, um servo. 10 anos havia se passado, amado, desde a sua saída da terra dos caldeus. 10 anos havia se passado que Deus havia chamado Abrão com uma promessa divina que Deus falara no coração. 10 anos havia se passado que Abrão andava como peregrino em terra que era para ser seu, mas movido por fé, de um dia após outro, querendo que esta promessa se cumprisse em seu coração, de ter a alegria de abraçar seu próprio filho, um filho nascido da mulher que ele tanto amava. E isso ainda não tinha se cumprido. Porém, mais uma vez, o Senhor reafirmou a promessa a Abrão, dizendo: não será esse Damasceno que herdará aquilo que será seu. Não será esse Damasceno que irá herdar tudo que eu tenho lhe dado, mas será um nascido da sua própria carne. Será um nascido de ti mesmo, Abrão. Deus novamente manifesta, falando ao coração de Abrão, que a descendência do próprio Abrão iria herdar tudo. Não será teu herdeiro um servo, pois será grande os teus herdeiros. Então Deus conduziu Abrão até fora e disse para ele: olha para os céus, Abrão, conta as estrelas, se é que a podes, e lhe será assim a tua posteridade. Eu sou o Senhor, que te tirei da terra dos Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. E novamente Abrão ousou falar ao Senhor, perguntando: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Até este momento Abrão tinha ouvido muitas promessas de Deus, mas nenhum sinal concreto dela. Ele sabia disso, ele também sabia que Abrão queria mais do que palavras. Sim, ele queria mesmo um sinal de que tomaria posse daquela terra. De certo, amado, Abrão esperava fogo ao raio vindo dos céus para confirmar a promessa de Deus. Muitos, amados, têm se iludido com sinais que muitas vezes almejam em seu coração, pensando muitas vezes que Deus irá responder desta maneira. Muitos, amados, mas o sinal que Deus iria cumprir toda a sua promessa feito a Abrão foi a aliança que Deus fez por meio de um sacrifício, pois este é a materialização da fé de Abrão. Abrão havia materializado sua fé
em Deus, sacrificando sua terra, sua parentela e a casa do seu pai. Ao obedecer a palavra de Deus, partindo para uma terra longínqua, uma terra que ele não conhecia. Ele deixou sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai, materializando a sua fé. Agora era a vez do Senhor materializar a promessa feita, consumindo o holocausto. Alguns anos depois, novamente, Deus provou a fé de Abraão, pedindo-lhe para materializar sua fé nele através do sacrifício de Isaque. Mas, muitos séculos depois, Deus tornou palpáveis seu amor, sua promessa, ao enviar seu único filho para salvar a humanidade. E novamente usou o sacrifício como instrumento. Vimos então que o sacrifício é o caminho mais curto e talvez seja até doloroso na conquista do nosso próprio objetivo. Se o próprio Deus teve que sacrificar seu único filho, assim provar sua crença na salvação de muito, quanto mais nós em relação a Ele, a fé viva exige, amados, que venhamos sacrificar a Deus nossa própria vida em adoração, assim provando que nós o amamos. Isto, amado, é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu quero falar sobre Deus ter passado no meio do sacrifício e fazendo a aliança propriamente dito com Deus, de Deus para com Abraão. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.